Fala galera do Fute Paulista News! Aguentem firme, porque a bomba que acabou de explodir no mundo do futebol é daquelas que fazem o chão tremer, as arquibancadas rugirem e o coração dos torcedores pararem por alguns segundos. Vocês estão prontos? Porque o que vem agora é simplesmente histórico, épico, gigantesco. O São Paulo, o nosso tricolor do Morumbi, aquele clube que carrega a paixão de milhões, acabou de fechar a contratação que pode mudar o rumo do futebol brasileiro. Sim, senhoras e senhores, segurem-se nas cadeiras, porque David Neres Campos, o fenômeno, o craque, o menino de ouro formado em Cotia, está de volta ao São Paulo. Isso mesmo, a notícia é fresquinha, quentíssima, direto do forno, e as nossas fontes exclusivas do Globo Esporte confirmam. David Neres, o ponta que está brilhando no Napoli da Itália, cruzou o Atlântico de volta para vestir a camisa tricolor. Isso não é um sonho, não é um boato, é real. E preparem-se, porque vamos mergulhar fundo em cada detalhe dessa negociação que parou o planeta bola. Vamos contar os bastidores, as cifras, a história do jogador, o impacto no time e por que essa contratação é simplesmente a maior da década. Então peguem a pipoca, aumentem o volume e venham com a gente, porque essa história é daquelas que vão ficar marcadas para sempre. Vamos começar pela bomba financeira, porque quando se trata de David Neres, os números são tão grandes quanto o talento dele. Segundo nossas fontes do Globo Esporte, o São Paulo desembolsou nada menos que 35 milhões de euros para trazer o craque de volta. Isso mesmo, aproximadamente 210 milhões de reais na cotação atual, uma quantia que faz qualquer torcedor arregalar os olhos. Mas calma, porque a história fica ainda mais suculenta. O contrato de David Neres com o tricolor é de 4 anos, com opção de mais um, o que significa que ele pode ficar até 2030 iluminando os gramados do Morumbi. E o salário? Aqui vem a surpresa. Mesmo sendo um astro internacional, David Neres aceitou um salário considerado baixo para os padrões de um jogador do seu calibre, algo em torno de 500 mil reais por mês. Sim, vocês ouviram certo, um salário modesto para um craque que poderia estar ganhando milhões a mais em qualquer gigante europeu. Isso mostra o amor dele pelo São Paulo, a vontade de voltar às raízes e o desejo de fazer história onde tudo começou. Mas não se enganem, porque os bônus são de tirar o fôlego. Cláusulas de desempenho incluem 2 milhões de euros extras se ele atingir metas como 20 gols na temporada, 10 assistências ou até mesmo a conquista de um título importante, como o Brasileirão ou a Libertadores. E tem mais, há uma cláusula secreta que nossas fontes do Globo Esporte ainda estão tentando desvendar, que pode garantir ao clube uma fatia de futuras negociações caso ele seja vendido novamente. Isso é o tipo de negócio que só um gênio dos bastidores consegue fechar. Por falar em bastidores, preparem-se para uma história digna de filme de suspense. As negociações para trazer David Neres de volta foram um verdadeiro jogo de xadrez, com reuniões secretas, ligações no meio da madrugada e pressões de todos os lados. Segundo o Globo Esporte, tudo começou há 3 meses, quando São Paulo recebeu uma dica de que Neres estava insatisfeito com a falta de minutos como titular no Napoli. O clube italiano, apesar de adorar o talento do brasileiro, enfrentava uma crise interna, com o treinador priorizando outros jogadores. Foi aí que o tricolor entrou em ação, como um predador silencioso. As primeiras conversas foram conduzidas em sigilo absoluto, em hotéis discretos de São Paulo, com representantes do clube voando para a Itália disfarçados de turistas para não levantar suspeitas. Mas não foi fácil. O Napoli tentou segurar o jogador, oferecendo um aumento salarial e promessas de mais tempo em campo. Enquanto isso, outros tubarões europeus, como o Arsenal da Inglaterra e o Bayern de Munique da Alemanha, farejaram a oportunidade e começaram a rondar. Houve um momento em que a negociação quase foi por água abaixo, quando o Napoli exigiu 40 milhões de euros, mas o São Paulo, com uma jogada de mestre, conseguiu baixar o valor para 35 milhões, incluindo bônus que só serão pagos se Neres atingir metas específicas. E tem mais, uma fonte do Globo Esporte revelou que o próprio David Neres ligou para o presidente do São Paulo no meio da noite, dizendo que seu coração batia pelo tricolor e que ele faria de tudo para voltar. Essa paixão foi o que selou o acordo, galera. É o tipo de história que faz qualquer torcedor chorar de emoção.
Agora vamos falar de quem é David Neres, porque esse cara não é apenas um jogador, ele é um fenômeno, uma lenda em construção. Nascido em Ovaitolai, em 3 de março de 1997, em São Paulo, David Neres Campos é um produto puro das categorias de base do tricolor, a famosa Cotia, onde ele começou a brilhar ainda menino. Com apenas 10 anos, ele já driblava zagueiros como se fossem cones e encantava os olheiros do clube. Em 2016, com apenas 19 anos, ele estreou no time profissional do São Paulo e o impacto foi imediato. Em poucos jogos, ele já era tratado como a joia da coroa, um ponta habilidoso, veloz e com uma capacidade absurda de decidir partidas. Em 2017, o Ajax da Holanda não resistiu e pagou 15 milhões de euros para levá-lo, uma transferência que rendeu frutos incríveis ao tricolor na época. No Ajax, Neres explodiu para o mundo. Foram 121 jogos na Eredivisie, a liga holandesa, com 37 gols e 34 assistências. Ele foi peça-chave na campanha histórica do Ajax na Liga dos Campeões de 2018-19, quando o time chegou às semifinais, eliminando gigantes como o Real Madrid e a Juventus. Neres marcou gols decisivos, como aquele contra o Bayern de Munique, e foi comparado a craques como Neymar e Ronaldinho Gaúcho pela imprensa europeia, que ficou fascinada com seus dribles curtos, sua velocidade explosiva e sua capacidade de mudar o ritmo do jogo. Depois do Ajax, a carreira de Neres continuou em alta. Em 2022, ele foi contratado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 15 milhões de euros, mas a guerra no país o impediu de estrear oficialmente. Rapidamente, ele foi negociado com o Benfica de Portugal por 15,3 milhões de euros, onde jogou por 2 temporadas, marcando 17 gols e dando 25 assistências em 83 partidas. No Benfica, ele conquistou o Campeonato Português de 2022-23 e se tornou um dos jogadores mais queridos pela torcida, mas a chegada de outros astros como Ángel Di Maria reduziu seu espaço. Em 2024, Neres deu um novo salto na carreira, assinando com o Napoli da Itália por 30 milhões de euros. Lá, ele jogou 28 partidas na Série A, marcando 2 gols e dando 6 assistências, mas a falta de minutos como titular o fez repensar seu futuro. E foi aí que o São Paulo entrou em ação, trazendo de volta para casa em uma negociação que vai entrar para a história. Mas como é o David Neres em campo? Vamos pintar o quadro para vocês. David Neres é um ponta-direita de tirar o fôlego, mas também pode jogar pela esquerda ou até como meia ofensivo. Ele é aquele tipo de jogador que faz a torcida levantar da cadeira a cada toque na bola. Com 1,76 de altura e um físico leve, ele combina velocidade, explosão e técnica de forma quase sobrenatural. Seu estilo de jogo é uma mistura de ousadia e inteligência. Ele dribla como se estivesse dançando, com movimentos curtos e rápidos que deixam os zagueiros tontos, e tem uma visão de jogo que permite encontrar passes onde ninguém mais vê. Sua perna esquerda é uma arma mortal, capaz de chutes precisos tanto para finalizar quanto para cruzar com perfeição. Mas não se engane, ele também sabe usar a perna direita para surpreender. Fisicamente, ele é incansável, correndo o campo todo, ajudando na marcação e voltando para buscar a bola quando necessário. Mentalmente, é um jogador frio, que não se abala em momentos de pressão, como nas cobranças de pênaltis ou em jogos decisivos. Seus pontos fortes: drible, velocidade, visão de jogo e capacidade de decisão. Seus pontos fracos: alguns dizem que ele poderia ser mais consistente na finalização e que às vezes segura a bola demais, mas isso é detalhe para um craque do seu nível. E por que o São Paulo foi atrás dele? Porque David Neres é o tipo de jogador que muda o patamar de um time. O tricolor precisava de um nome de peso, alguém que trouxesse não só talento, mas também liderança e experiência internacional. Neres chega para ser o protagonista, o cara que vai carregar o piano e brilhar nos grandes jogos. Ele se encaixa perfeitamente no elenco atual, trazendo versatilidade para jogar pelos lados do campo ou até mais centralizado como um falso 9. Sua capacidade de criar jogadas vai abrir espaços para os companheiros, enquanto sua velocidade vai aterrorizar as defesas adversárias. Imaginem ele recebendo a bola na ponta, cortando para dentro com aquele drible desconcertante e mandando um foguete no ângulo. Ou então, tabelando com os meias e servindo um atacante na cara do gol. Isso é David Neres, galera, um jogador que combina a alma do futebol brasileiro com a disciplina tática dos grandes clubes europeus. E como ele vai mudar o São Paulo? Vamos ser diretos, o tricolor não será mais o mesmo. Com Neres, o time ganha um diferencial que poucos clubes no Brasil têm, um jogador com rodagem em competições como a Liga dos Campeões, que já enfrentou os melhores do mundo e saiu vencedor.
Ele traz um peso internacional, uma mentalidade vencedora que vai contagiar o elenco. O São Paulo, que já tem uma base sólida, agora tem um craque para liderar a busca por títulos. O Brasileirão, a Libertadores, é questão de tempo. A Copa do Brasil, por que não? Com David Neres, o céu é o limite. Ele é o tipo de jogador que faz a diferença em jogos grandes, que decide clássicos, que coloca o nome na história. E o melhor, ele está voltando para casa, para o clube que o formou, com a missão de devolver o São Paulo ao topo do futebol mundial. Mas como é o David Neres em campo? Vamos pintar o quadro para vocês. David Neres é um ponta-direita de tirar o fôlego, mas também pode jogar pela esquerda ou até como meia ofensivo. Ele é aquele tipo de jogador que faz a torcida levantar da cadeira a cada toque na bola. Com 1,76 de altura e um físico leve, ele combina velocidade, explosão e técnica de forma quase sobrenatural. Seu estilo de jogo é uma mistura de ousadia e inteligência. Ele dribla como se estivesse dançando, com movimentos curtos e rápidos que deixam os zagueiros tontos, e tem uma visão de jogo que permite encontrar passes onde ninguém mais vê.